Para você que nos acompanha aqui mais uma segunda-feira, na Nota de Rodapé, pela rádio, para você que está no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos para mais uma conversa aqui, mais um bate-papo, antes de apresentar o meu convidado, sempre muito especial, apenas dando um recado, você está ouvindo a gente na rádio, vai no computador, abre uma aba aí, entra no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, nos siga no Instagram, a gente está sempre divulgando bastante evento acadêmico, a gente está sempre fazendo sorteio de livro, apresentando cursos. Então, enfim, você tem uma série de conteúdos lá muito bacana, não deixe de seguir a gente tanto no Instagram quanto no YouTube. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com ele, que é cineasta, diretor de cinema, mas também um colega historiador, Renato Prata. Muito obrigado pela sua presença aqui, Renato. Obrigado, Jonathan. Obrigado pelo convite aí, valeu mesmo. Satisfação aí estar aqui conversando com todos vocês aí. Renato, eu estava conversando antes do programa. Você mora no Rio de Janeiro, mas você é de Ilhéus, você é baiano. Como é que você foi Isso. parar no Rio de Janeiro, cara? Eu nasci lá em Ilhéus, né? E aí, quando eu tinha 8 anos, meu pai, que era funcionário federal, se aposentou e ele era carioca, né? Baiano é minha mãe. E aí ele se aposentou, ele estava trabalhando lá e aí ele resolveu voltar para o Rio. E aí a gente veio todo mundo aqui, veio eu, minha mãe e mais meus dois irmãos. E até Você já então está há muito continuamos tempo, aqui. Hã? você já tá há muito tempo, então, no Rio de Trinta e Janeiro. nove anos, 39 anos de Rio já. Cara, já é tempinho, já é tempinho. Aí você fala bastante da sua trajetória aí no cinema, mas você tem enfim, um caminho interessante, porque você é historiador e tal como você tem uma pós-graduação em filosofia. Então, geralmente a gente entrevista muitos historiadores aqui e tem algo que eu preciso perguntar para você, que eu pergunto para eles. Assim, olhando lá para o Renato, criança, adolescente, na escola, quais são os elementos, o que foi aquilo que te fez querer se tornar historiador, o que te fez querer ir para esse caminho enfim, fazer uma faculdade de história? Como é que foi essa trajetória? O que te fez querer entrar numa faculdade, fazer um curso de história? Jonathan, minha trajetória é bem peculiar mesmo, porque eu nunca tinha pensado nisso até meus 20 e poucos anos. Eu, inclusive, comecei muito cedo a trabalhar na área de segurança privada, né? Com 17 anos eu já comecei a fazer segurança privada. Com 22 anos eu fiz um concurso para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Passei e me tornei guarda municipal. Mas depois, já na Guarda Municipal, eu assim, por conta própria mesmo, né? Meio que autodidata, eu comecei a me interessar e estudar um pouco mais sobre história, né? E aquilo foi um conflito muito grande para mim também, porque conforme as coisas foram ficando um pouco mais esclarecidas para mim, eu fui me dando conta do que era trabalhar numa força de segurança. E daí em diante eu decidi não parar mais de estudar, né? E aí eu ingressei na faculdade de História, fiz a minha graduação em História, depois concluí uma pós-graduação em Filosofia. Então, assim, na verdade não tinha muito a ver com o que eu vinha fazendo desde cedo, né? Mas esse despertar político, essa curiosidade, né? Essa vontade de saber um pouco mais da nossa realidade, da realidade da história mundial, né? De uma forma mais crítica, né? Mais aguçada. E aí isso foi um pouco tardio para mim, mas felizmente depois que eu peguei também esse fio da meada, eu não larguei mais. E isso, inclusive, acarretou a a minha demissão da Guarda Municipal, porque eu acabei me envolvendo politicamente, né? Além da teoria, eu parti para a prática, me filiando a partidos de esquerda, movimentos sociais, militei em movimento social, milito até hoje, né? Então, assim, isso foi muito, para mim foi lá dentro da guarda foi um estopim e a gente montou um movimento lá dentro, sabe? E acabamos, eu, não só eu, né, como esses colegas que estavam dentro desse movimento, acabaram sendo demitidos também. Vamos falar um pouco mais dessa história. Como é que foi esse embate aí dentro da Guarda Municipal?
Como é que ocasionou essa decisão dos colegas? Que história foi essa? Então, a gente, depois que a gente tem esse despertar, né, político e tal, a gente começa a querer fazer alguma coisa, né, para tentar mudar um pouco a ordem das coisas, né. E, obviamente, como praticamente todos os setores públicos aí, sempre há muito de corrupção, desvio de verba, licitação fraudada, essas coisas assim. E aí eu e mais um grupo, né, de colega da guarda, um grupo restrito, né, pequeno, mas um grupo bem engajado, a gente começou a catar alguns documentos que comprovavam esse tipo de ilicitude, né, dentro da guarda. E fizemos inclusive um dossiê sobre isso, né, denunciando o comando da guarda e tal. E obviamente depois eles descobriram, né, a gente denunciou ele no Ministério Público, e etc. O comando da guarda à época foi citado para poder depor sobre essas denúncias e tal. A gente buscou também a grande mídia, mas obviamente que eles não pegaram, porque eram coisas que inclusive poderiam chegar até o prefeito da época, que era o César Maia. Então, só que depois eles começaram a mapear quem é que estava fazendo esse movimento, né? E aí começa uma perseguição infernal, né? A tua vida dentro da Guarda Municipal vira um inferno, sabe? E, eles tentam te punir toda hora para exatamente justificar mais tarde uma demissão, né? Como eu consegui me manter ali firme e não dava mole para eles, não dava, né, esse tipo de brecha para eles, as punições irregulares e ilegais que eles costumavam me dar, eu acabava recorrendo e quebrava, porque era ilegal, eles não tinham como comprovar muitas vezes o que eles estavam alegando. Eles arbitrariamente me deram uma justa causa em 2007, né? Então, assim, e não alegaram absolutamente nada para que justificasse a justa causa. E aí eu entrei na justiça, né? Um ano depois eu ganhei a causa, retornei à guarda, né, em 2009, e depois eles me deram a segunda demissão por justa causa, né, e essa eu não consegui reverter porque houve embora eu tenha ganho a ação de novo, mas como houve uma mudança de regime na Guarda Municipal, que antes era CLT e depois passou a ser estatutário de fato, né? Aí o desembargador entendeu que por causa da mudança de regime, né, embora eu tivesse razão na minha causa, inclusive eu recebi a indenização trabalhista, essas coisas todas, mas eu não tinha o direito de retornar à instituição, né? O que acabou para mim também sendo bom, porque aí eu fui de vez onde eu fui buscar outros caminhos mesmo e, entendeu? Eu abandonei de vez a área de segurança. Você nunca chegou a trabalhar na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, como professor de história? Não, eu dei aulas assim pré-vestibulares, né? Em outros cursos independentes assim, mas não cheguei a exercer como professor de escola pública, né? Nem mesmo escola privada, assim, entendeu? Na verdade, eu acabei exercendo isso de forma mais solta, né? Em outros ambientes, como por exemplo, eu cheguei a dar aula e coordenar um pré-vestibular na favela de Acari, um pré-vestibular que era organizado lá pelo Delei, que é uma das lideranças lá da favela de Acari, né? E aí eu fiquei um tempo lá dando aula com ele, ajudando a coordenar esse pré-vestibular, né? E para mim era muito bom, assim, eu sempre, que a escola eu achava muito preso, né? E ali Uhum. a gente tinha mais liberdade para poder escolher o que a gente ia ensinar de fato e de que forma ensinar, e inclusive escolher a metodologia que ia usar e etc, né? Então, para mim sempre foi mais prazeroso e mais interessante esse tipo de aula, né? E também depois, em 2014, por aí, eu também fiz o curso de formadores de, do 13 de maio, né? De educador de 13 de maio, me tornei educador popular também por ali. E a gente também aplica cursos de formação política, etc. Então, esse sempre foi o caminho assim que eu gostei mais, né? A sala de aula oficialmente não me atraía muito. E já foi fazendo curso de história, estudando que você teve esse interesse pelo cinema, você acabou direcionando os estudos nesse sentido, ou o cinema apareceu de uma outra forma na sua vida, pelo menos a nível mais profissional? Como é que foi isso?
O cinema, na verdade, ele foi o grande responsável pelo meu despertar político, né? Eu sempre gostei muito de assistir filmes inclusive, eu comecei a estudar sobre cinema porque eu tinha isso comigo, assim, né? Como é que um filme conseguiu despertar essa vontade de estudar e de procurar saber mais sobre história, sociologia, filosofia, etc., né? Como pode um filme ter esse poder de despertar isso em alguém, né? Como despertou em mim, né? Porque um dia eu estava mudando de canal de televisão em casa, e nessa época eu estava na Guarda Municipal já, né? Trabalhando na Guarda, e passou um filme sobre o Gandhi na televisão, né? Mahatma Gandhi. Eu nunca tinha visto e pouquíssimo tinha ouvido falar nele. E aí eu resolvi ficar vendo o filme, né? Até meio que no início, assim, sem muito interesse. Mas depois que o filme terminou, aquilo para mim foi um baque, assim, e aí, a partir dali é que eu me interessei em estudar mais história para conhecer, a princípio, um pouco mais sobre o Gandhi. Mas aí uma coisa vai puxando a outra, né? Depois você quer saber como é, por que que a Índia, por exemplo, estava naquela situação, né, submetida ao Império Inglês, etc. Então uma coisa ia puxando a outra e você vai, aí daqui a pouco você quer saber sobre imperialismo, e aí a filosofia também explica muita coisa e tal. E eu não parei mais, então assim, eu sempre me sentia meio que na dívida com o cinema em relação a isso. E aí, num determinado momento aí da minha vida, eu falei, bom, vou estudar sobre cinema para poder compreender melhor o que é, afinal, o cinema, né? O que que é essa arte que tem esse poder tão forte que, pelo menos sobre mim, acabou mudando de fato a minha vida, né? Os rumos do que eu vinha fazendo, né? E aí eu comecei a estudar cinema por conta própria também, como autodidata, até porque não tinha condições de pagar os cursos de cinema, que também é uma área muito cara, né? Então comecei como autodidata e aí eu acabei falando, bom, eu acho que para conhecer melhor ainda eu vou ter que trabalhar de alguma forma em alguma produção, para estar lá num set, para estar numa gravação, para saber como é que isso funciona, né? E comecei aí assim, eu ia em as palestras que eu descobria que era gratuita, cursos gratuitos de cinema que apareciam, tudo que fosse gratuito, que não precisasse pagar porque eu não tinha condição, eu ia, né? E aí, numa dessas palestras que eu fui, ia ser proferida pelo José Carlos Asbeg, que é um diretor de cinema já também aí de longa data, né, um documentarista aí de mão cheia. Eu cheguei numa dessas coincidências da vida aí, eu cheguei cedo, né? Era tipo assim, a palestra dele estava marcada para 7 horas, eu cheguei 5:30, né? E aí ele acabou chegando cedo também, só tinha eu e ele no auditório, né? Aí eu falei, bom, vou tentar conversar com ele, né? E ele, para minha surpresa, assim, um cara absolutamente aberto, solícito. A gente ficou conversando bastante. E no final da conversa eu falei para ele, pô, Zé Carlos, eu não tenho nenhuma formação em cinema, não tenho nenhuma experiência profissional em cinema, mas eu quero muito trabalhar com cinema para poder conhecer melhor o que que é isso, afinal. E eu queria me colocar à disposição de você, porque se você tiver em algum projeto já, ou tiver pensando em algum projeto futuro, eu me coloco à disposição para trabalhar e não quero receber. Eu quero só estar ali no set. Se for para varrer, se for para servir cafezinho, não importa. Eu fico ali, eu quero estar ali no meio, eu quero ver como é que isso se constrói, como é que isso funciona, né? E aí ele pediu meu telefone, aí a gente trocou o contato. E aí, para minha surpresa maior, assim, tipo um mês e meio depois, ele me ligou e falou: pô, Renato, você ainda quer trabalhar com cinema? Eu falei: pô, com certeza. Aí ele falou: bom, eu já estou no projeto, a gente já fez as entrevistas aqui, né? E a gente está no processo de edição. Você falou que é historiador também, né? Eu falei: sou. E o documentário é sobre as greves do ABC, de 78, 79, 80. Você poderia ajudar a gente, então, aqui na edição, né, e na pesquisa. O que que você acha? Eu não perdi tempo, né? Aceitei de pronto. E o documentário, inclusive, saiu ano passado, que teve alguns problemas depois do Vendaval, né? Então, assim, para mim, aquela participação ali, quando eu entrei na ilha de edição e comecei a ver como é que o filme vai ganhando forma, como é que você pega entrevistas ali e filmagens, aquele bloco inteiro e aquilo vai ganhando forma, você vai lapidando aquilo, aí para mim eu tive certeza de que era aquilo que eu queria fazer, entendeu? Aí a partir dali
desandou e eu não consegui mais deixar, eu costumo falar, a minha cachaça, e eu não consigo mais, por mais que eu esteja fazendo alguma outra coisa, esteja em outra atividade, minha cabeça está sempre no cinema, pensando em fazer alguma coisa no cinema. Antes da gente falar um pouco desse ponto, a partir daí, né, falar dos trabalhos autorais, uma curiosidade minha, você tem lembrança de qual filme ou quais filmes te deram esse gatilho para o cinema mais político ou para você acabar curtindo um pouco mais essa área e pensar nisso a nível profissional? E mais assim, pensar até talvez na lembrança afetiva mesmo, de fato. É, são muitas referências, né? Inclusive depois que você vai ganhando, compreendendo melhor o que que é o cinema, você vai lembrando de filmes que foram referência e você nem sabia que eram referências, né? Eu tenho, por exemplo, o Pichote, A Lei do Mais Fraco, né? Que eu esqueci agora o nome do diretor, mas para mim é um filme que marcou, por exemplo. Eu vi aquele filme na minha infância ainda e eu nunca consegui esquecer aquele filme. Foi muito forte para mim, né? Mas tem outras, né, referências mais tardias, mas tão importantes quanto. Quando pega um Estamira da vida, um Cabra Marcado para Morrer do Eduardo Coutinho, né, que também foi um impacto muito grande quando eu assisti. Falei, nossa, e um documentário assim brilhante, né? Então, assim, para mim tem várias desse tipo de referência e depois já mais tarde ainda agora estudando cinema, fazendo cinema, de alguns anos para cá, botar aí uns talvez uns 5 anos e tal, eu descobri o cinema japonês ali de Ozu, de Mizoguchi, que para mim também foi impactante assim, sabe, de por exemplo, e assistir um filme do Ozu, um cinema que é extremamente simples ao mesmo tempo que é sofisticado, né? Mas que tem um viés assim, ele trata basicamente da família, né, japonesa ali, mas ele consegue do particular se tornar universal, né? Qualquer um que vê o filme do Ozu entende o que ele quer dizer ali, né? Os conflitos familiares e tal, e filmes que não usam da violência, né? Não usam de uma montagem mais dinâmica para se tornar mais interessante. É um filme que você degusta ali com todo, né, e tem mensagens fortíssimas. Então, assim, as referências são muitas, né? E como eu falei, às vezes, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, trabalha com cinema, às vezes você recorda aquele filme que você viu, ainda garoto, ainda adolescente, você fala, pô, isso ficou, né? Está aqui, ó. Eu tô agora trabalhando com isso, ou estudando um determinado assunto em cinema, e esse filme me vem à tona e fica ali na memória, né? Fica ali ruminando, na verdade. O filme vai e volta, entende? E você então, depois desse primeiro trabalho, aí já, até como historiador, consultor, né? É importante a gente fazer esse link, porque é um mercado de trabalho para a nossa categoria. Enfim, você já foi partir para os seus trabalhos autorais? Como é que foi essa transição? Como é que foi esse clique do tipo, agora eu vou cineasta? Então, como eu te falei que eu estava correndo atrás de cursos gratuitos, a PUC, através do Instituto Loyola, abriu um curso de cinema que era gratuito, exatamente para quem era de baixa renda, para quem não tinha condições de pagar, né? E aí eu me inscrevi, fui aceito e tal, no curso. E o meu primeiro trabalho, né, como cineasta, como diretor, foi um trabalho de conclusão desse curso. O curso durou um ano, mais ou menos. E aí no final você é levado a produzir um curta-metragem, né? E aí eu fiz o Luto que Segue, porque na minha trajetória de militância, eu trabalhei lá na época, eu militei na época, lá em Niterói, quando houve aquela tragédia da chuva de Niterói em 2010, né? E conheci algumas pessoas lá que foram vítimas dessa tragédia, né? E cheguei a militar e ajudar na organização dessas pessoas para pleitearem seus direitos e tal, elas foram absolutamente assim esquecidas, principalmente depois que a mídia deixou de falar, né? E o título do filme Luto que Segue, pô, é porque o filme tem exatamente essa pegada de querer não falar sobre a tragédia
em si, ele estava muito, já tinha sido divulgado de todas as formas na imprensa, jornalística, já tinha alguns filmes, inclusive, sobre isso, falando, mas eu queria mostrar o pós-tragédia, né? Como é que ficaram essas pessoas, como é que a vida dessas pessoas continuou depois que a grande mídia deixou de falar delas e depois que elas caíram no esquecimento, né? E aí a gente mostra que toda a tragédia dela, na verdade, se reproduzia diariamente porque os lugares onde elas foram abrigadas lá, tipo um terceiro BI, que era um quartel do exército que estava abandonado, que jogaram ele lá, de fato eram jogados ali sem as mínimas condições de higiene, de segurança, entendeu? Sem um mínimo de assistência, comidas estragadas que serviam para eles lá, inclusive para as crianças, né? E aí eu tentei contar um pouco disso, e aí foi esse filme, o Luto que Segue, que foi o meu primeiro trabalho como diretor, né? E aí depois, aí já fazendo um ano ou dois depois, eu me inscrevi também para fazer o curso de direção cinematográfica da Escola de Cinema da Ribeiro. Infelizmente está sendo fechado aí também pelo. Eles estão pedindo um prédio de volta lá aos Correios, né, onde funciona a escola. E aí, no final desse curso, como um trabalho de conclusão de curso, né, eu consegui produzir, como diretor, o Vidas Entregues, né, que é sobre os trabalhadores de aplicativo, né, o Rappi, Uber e etc., que trabalham de bicicleta, né? E também exatamente por causa dessa minha formação ali em história, filosofia, meu interesse pela sociologia do trabalho, já me levava a fazer filmes também que tratassem da classe trabalhadora, né? Esse é o meu interesse principal, né? Eu quero fazer filmes que retratem, porque o cinema, na verdade, ele, principalmente a partir da década de 90, com a ideologia e o viés neoliberal, o mundo do trabalho mesmo que meio que foi esquecido pelo cinema, né? Você não vê as fábricas, você não vê as empresas sendo mostradas no seu funcionamento. Isso eu falo de uma maneira mais generalizada, mas é óbvio que tem exceções, né? Trabalhos feitos, mas são exceções, né? E eu acho que é central a gente falar do mundo do trabalho, até porque o cinema passa a tratar muito do pós-trabalho, né? O trabalho é sempre um pano de fundo nos filmes, né? Então, só que o trabalho, ele molda as relações sociais. Nossa, né? Então é importante a gente, quando a gente estuda o mundo do trabalho, a gente, na verdade, está desvendando, né, muito das relações sociais, inclusive familiares, né? E de uma forma geral, que vão se reproduzindo a partir da organização no mundo do trabalho também, né? Então, não é um determinismo isso, mas é algo que é consequência, né? Então eu sempre procuro, e não por acaso, o Incluídos, que é o próximo projeto, é com a classe trabalhadora, né? E é com essa categoria dos catadores e catadoras de lata de alumínio. Então acho que é importante a gente retomar esse viés, né? E principalmente nesse momento que a gente vive de um ataque absurdo aos direitos trabalhistas e sociais, né? A classe trabalhadora praticamente está perdendo tudo que ela conquistou, né, com muita luta, com muito sangue, com muito suor, né? Muita gente morreu, muita gente foi presa, muita gente foi torturada, exilada para a consolidação desses direitos. E agora a gente está perdendo tudo de canetada, né? Então acho importante a gente resgatar a classe trabalhadora, resgatar a sua luta, mas não só historicamente, como o presente, né? Como é que ela está agora e por que chegou a esse ponto, né? E quem é que mais se aproveita, quem é que mais ganha com esse tipo de ordem hoje no mundo do trabalho, né? Da precarização, né? Do tal do empreendedorismo, né? Entra nessa guerra ideológica, da qualificação, etc., do termo de empregabilidade, como eles costumam falar, né? Então acho importante a gente esmiuçar isso aí, acho que é urgente, inclusive, que hajam mais filmes sobre o mundo do trabalho. E já nesse seu primeiro filme, né, do Vidas Entregues, O você segundo, Vidas Entregues é o segundo. segundo, mas ele já tem um resultado muito bom no YouTube, né? Você Exato. já tem são mais de 70 mil visualizações, né? A gente bateu mais de 70 mil visualizações, mas isso só no YouTube, né? Mas tem outras plataformas que também
colocaram o filme, inclusive de outros países, o que foi muito gratificante para a gente, uma surpresa muito gratificante, que a gente conseguiu mapear o filme em plataformas na França, na Espanha, na Argentina, né? Então, esse filme realmente ele deu uma repercussão muito boa, né? E está dando um retorno excelente, assim. Agora mesmo, essa semana, eu recebi uma mensagem de um coordenador de um festival aí que, cara, eu com o nome eu sou terrível, então eu esqueci até. Brazilian Film Festival, um negócio assim, porque ele tem o nome em inglês porque ele acontece simultaneamente em São Paulo e em Chicago, né? E ele me pediu para exibir nesse festival aí, nessa mostra, na verdade, o Vidas Entregues, né? Então, assim, é um filme que ainda está dando um retorno muito bom e está dando uma repercussão muito boa, né? E eu acho, cara, que essa é a função do filme, sabe? O filme em si, uma obra de arte, qualquer que seja em si, ela não tem o poder de mudar nada, mas ela tem o poder de trazer o debate, ela tem o poder de aguçar a consciência crítica, né? Ela tem o poder de provocar o espectador, né, a refletir mais profundamente sobre uma determinada realidade. Eu acho que essa é a função da arte, né? Ela mexer com você. Então, acho que nesse ponto, o Vidas Entregues está cumprindo bem a sua função, digamos assim. E agora você está com um novo projeto, né? Vamos falar um pouco mais sobre ele, do que se trata esse novo filme, e como é que as pessoas podem fazer para colaborar e fazer parte aí desse projeto. Certo. Então, o Incluídos, a ideia é o seguinte, né? Assim, tem alguns documentários já feitos sobre catadores, né, de material reciclável. Mas é aquilo que eu te falei, assim, muitos desses documentários, pelo menos os que eu assisti, eles mostram a condição de miséria desses trabalhadores, mostram né, no lixão, né, catando lixo, as condições de moradia e etc. Mas é sempre deixado de lado quem é que está usufruindo daquele trabalho dele, entende? Isso nunca é dito praticamente, né? E o que a gente pretende no Incluídos é exatamente pegar desse ponto. Obviamente a gente vai mostrar, né, a situação, as condições precárias de vida e de trabalho das pessoas, desses catadores e catadoras, mas a gente quer mostrar também quem é que lucra, e não é pouco, com essa mão de obra muito barata. Talvez uma das mais baratas do mercado de trabalho, né? Porque eles não têm qualquer assistência, né? Por mais que eles, por exemplo, sejam explorados não só por indústrias do alumínio em si, né? Que é quem recebe esse material para reciclar, essas latinhas são recebidas para transformar em latinhas novamente, né? E quem mais usa essa latinha, e aí tem essa questão, né, da exploração da indústria de reciclagem, né? E além, tem assim, quem é que usa depois, quem é que mais usa depois essas latinhas já recicladas? São grandes indústrias, né? São monopólios aí de Ambev, né? Uma Coca-Cola da vida, né? Se você pegar proporcionalmente assim, a cerveja produzida no Brasil, toda a cerveja produzida no Brasil, mais da metade dela é vendida em latas. Então, assim, esses trabalhadores têm uma importância, né, enorme no lucro de uma empresa como a Ambev, por exemplo, né? Então, se mais da metade da produção de cerveja dela é vendida em latinha, daí você tira o tamanho do lucro que eles têm, né, sendo que eles não empregam um único catador, mas mais da metade da produção deles é embalada em lata. Então eles dependem disso, né? Daí, assim, por isso que chega muito barato para eles ali, né? Então isso é o que a gente também quer mostrar. Essas pessoas, o nome do filme, inclusive, Incluídos, é uma provocação, porque se fala muito em exclusão. Ah, que exclui, o capital é excludente. Não, o capital ele inclui todo mundo, né? Estão todos incluídos. Por mais absoluta miséria que esteja, você vê que a pessoa que muitos desses catadores moram na rua, né? A gente tem alguns aí que moram embaixo de viaduto, embaixo de passarelas e tal, e mesmo assim ele está incluído, porque ele está sendo, o trabalho dele está sendo explorado ali. Ele tem um lugar
dentro do capital para a taxa de lucro dessas empresas ali. E não é pequeno, como eu falei, né? Só no ano de 2017 movimentou esse mercado de reciclagem de latinha 1,2 bilhão de reais. Né? Não é pouco dinheiro. Né? E quem é que fica com essa riqueza? A maior parte dela, pelo menos. E o que fica para esses catadores, que são os grandes responsáveis por isso? Porque eles exploram assim pessoas em condição de mendicância, né? Pessoas que estão em situação de rua, que são dependentes químicos, por exemplo, porque eles não têm outro meio de sobreviver. Então eles passam o dia inteiro fazendo esse trabalho de formiguinha, que é catar o lixo nas residências, né, etc., abrindo ali aquele lixo das residências, etc., e fazendo esse trabalho, né, que leva o Brasil a ter o título de maior reciclador de alumínio do planeta. São 97%, né, das latas de alumínio são recicladas, né, um número muito alto. Nenhum outro país do mundo consegue ter um número tão alto. Agora, quando você fala isso, fica parecendo até que é porque aqui no Brasil existe um trabalho de conscientização ecológica enorme, né, e muito eficaz, que as pessoas estão conscientes da importância da reciclagem para a natureza, para a ecologia e etc. E isso dá certo, mas não é. O que dá esse título ao Brasil é a exploração da miséria absoluta. Esse é o ponto. Né? É por explorar a miséria absoluta, por explorar a miséria desses trabalhadores que não acabam não tendo outra fonte de renda que não seja catar no lixo latinhas, plásticos e papelão, que o Brasil consegue esse título. Entende? Então é preciso desmistificar isso, né? Porque aí esses filmes também, alguns dos que eu assisti, por exemplo, colocam os catadores como o grande guerreiro que sobrevive catando. Desromantizar também, isso é romantização. São pessoas que Você vivem. quer bater de frente com uma ideia de uma romantização liberal em cima desse trabalhador, né? Essa Absolutamente. coisa de, pô, o cara é um empreendedor, um cara, na verdade, não, ele é um explorado de fato. Parece, para mim, parece muito essa chave assim que você quer combater. É isso, né? É exatamente isso. A gente quer, porque, por exemplo, muitos dos catadores, eu venho já fazendo um trabalho de campo há uns 2 meses, pelo menos, né? Conversando com vários catadores, e muitos deles com problemas psicológicos sérios pela situação em que eles vivem. Então não tem como romantizar isso, né? Não é porque ele sobrevive dessa atividade que ele tem que ser colocado como um herói ou alguém que você tem que reconhecer o valor dele, mas assim, eu acho que a gente tem que buscar a superação dessas condições. Não é possível que, e ainda mais agora, quanto mais, por exemplo, se aumenta o número de desempregados, né, todos eles têm relatado para mim que tem aumentado muito o número de catadores na rua. A concorrência entre eles para disputar um lixo, sabe, aqueles depósitos que ficam naquelas caçambas, né, da Conurb, etc. O lixo residencial é uma disputa enorme, porque vem crescendo. Com a pandemia, cresceu mais ainda, porque muita gente ficou impossibilitada de trabalhar. Vamos supor, alguém que trabalhava de camelô, por exemplo, e de repente foi impossibilitado de botar sua barraquinha na rua, de vender sua mercadoria, né? Não tem como ficar em casa. Porque a gente sabe da importância de ficar em casa, a gente não leva o Covid-19 na brincadeira, achando que é uma gripezinha, como um imbecil fascista do presidente fala, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições de ficar em casa. Porque se ele ficar em casa, ele vai passar fome. Muitas vezes já passa trabalhando, né? Então é preciso dar condições a essa pessoa para elas ficarem em casa. Não basta apenas pedir, né? É preciso que elas tenham condições de ficar. Então a gente quer mostrar exatamente isso. É muito importante desromantizar esse processo, né? De mostrar o catador como alguém que supera o seu dia a dia duro e tal. Ele supera porque ele não tem outra alternativa, né? É um documentário que, não sei se você conhece, Lixo Extraordinário, já ouviu falar? Né? Já Ele, assisti. no início do documentário, ele chega a ter um discurso dizendo que ia chegar no lixão e achou que ia encontrar pessoas infelizes, tristes, mas ele fala assim no documentário, o artista plástico, né? Mas eu cheguei lá e encontrei pessoas brincalhonas, eles eram felizes ali.
Eu quase parei de ver o documentário ali, mas eu falei, não, vou continuar. Porque depois ele reconhece que estava enganado, né? Porque quando as pessoas são levadas a trabalhar com ele para produzir a obra dele, as pessoas depois não querem mais voltar para o lixão. E aí eles se deparam com isso, porque é isso, ela recupera aquela dignidade dela de fazer um trabalho em melhores condições, sendo melhor remunerada, né? E se vendo mais importante, algo que elas inclusive gostam de fazer, né? Que é diferente. Então, assim, ela se identificou com aquele tipo de trabalho, então ela não quis mais voltar a isso. Então, isso é importante mostrar para desromantizar isso, né? Porque isso é colocado o tempo todo, né? Pegando pessoas como exemplo de superação, disso, daquilo. Vá conhecer o dia a dia dessas pessoas, as condições materiais e psicológicas em que elas vivem, que não há a mínima possibilidade de romantizar isso, a não ser que alguém mal intencionado vá lá para fazer um filme para exatamente tentar acobertar o que não é mostrado aí no geral, né? E que pé que está o filme agora? Ele está na parte de pré-produção. Quando é que você acha que o filme vai já para circulação? A gente agora tá. A gente alcançou mais ou menos a metade do prazo da campanha. É uma campanha de 45 dias através da benfeitoria, né? E a gente colocou página do filme no Facebook, no Instagram, incluídos o filme. Quem procurar vai achar facilmente, né? A página no Facebook, inclusive, já está com quase 1.000 seguidores lá. E assim, se a gente conseguir esse financiamento, né, através da, da benfeitoria, da vaquinha que a gente está elaborando, a gente pretende, no máximo, 2 semanas depois, já dar início às gravações. Porque o trabalho que eu venho fazendo já de campo, selecionando e conversando com as pessoas, já está bem adiantado, né? Aí a previsão é de que depois das gravações, que as gravações durem em torno de 2 semanas, né? E depois com o material bruto, eu espero que dentro de 2 meses, mais ou menos, a gente já tenha conseguido fazer a questão da montagem. Mas aí tem também, a gente quer investir um pouco melhor, o que não foi feito, por exemplo, no Vidas Entregues, na pós-produção. Por exemplo, eu vou ter que colocar legenda agora no Vidas Entregues para que ele possa ir para essa mostra de Chicago, porque a gente não colocou legenda, né, no início, né, depois do trabalho pronto. E esse a gente já quer deixar com legendas, até porque como o Vidas Entregues foi para outros países, a gente espera que o Incluídos também vá. Então a gente vai botar legenda já em inglês, em espanhol no filme. Então, assim, o lançamento do filme a gente prevê que ele aconteça mais tardar em janeiro do ano que vem. Mas há possibilidade, se tudo correr muito bem, que em novembro a gente também possa lançar o filme. Mas a gente trabalha com esse, né, cenário de no máximo até janeiro. E para quem quiser contribuir, para quem quiser ajudar, bem, vai estar aqui na descrição do vídeo, lá no Instagram a gente vai anunciar também, no Facebook. Mas fala aí para o pessoal qual é o caminho, como é que faz para colaborar. Então, eles lá nas páginas do Facebook e do Instagram tem o link da benfeitoria, né, da vaquinha. Aí a pessoa só clicar lá que vai abrir a página, lá mostra quantas pessoas já contribuíram, enquanto está. Mas a gente já alcançou 37 ou 38% do objetivo, né? E aí é só escolher, né? Lá tem assim, tem alguns valores determinados. O valor mínimo que a gente colocou é de R$ 10, né, para as pessoas contribuírem, mas as pessoas também podem elaborar o valor que elas quiserem lá, né? Doar o que quiser. E tem, por exemplo, um outro valor que a gente colocou também, que é visando mais ou empresas ou coletivos, sejam sindicatos ou sejam alguma instituição, alguma coisa que queira, por exemplo, entrar como patrocinador do filme, é uma cota de R$ 2.000, que aí a logo dele, o nome, etc., aparece no início do filme como patrocinador, né? Então a gente fez essa divisão, mas as pessoas podem escolher lá com quanto elas vão contribuir, né? E assim, eu tô convicto, ô Jonathan, de que é muito importante fazer esse filme. Eu tô ontem mesmo
Eu tive que a maioria das pessoas que serão entrevistadas vão ser da favela de Acari ou ali nas proximidades. Eu tive lá ontem de novo, conversando com mais alguns catadores, e toda conversa que eu tenho, toda vez que eu vou lá, eu fico mais convicto de que essa história precisa ser contada da maneira como a gente pretende contar, né, que eu acho que vai dar uma contribuição importante para trazer esse assunto à baila, né? Não por acaso, logo no início da nossa campanha, que a gente lançou as páginas, o Incluídos Filme no Facebook, no Instagram e tal, a nossa produtora, a Mariana Brantes, ela recebeu uma mensagem de alguém que se dizia representando ali a Abra Latas. A Abra Latas é uma associação das empresas de alumínio, né, de reciclagem de alumínio, que tem cerca de compõe a Abra Latas é composta por cerca de 20 e poucas empresas querendo saber do nosso projeto, entende? De que forma a gente pretendia contar essa história e meio que a gente até se coloca aqui, se vocês quiserem ajuda, se a gente puder ajudar em alguma coisa, já sondando, porque pelo que está descrito lá nas nossas páginas, que a gente não esconde isso, né, a nossa história vai ser contada de uma forma diferente. Então, eu acho que eles já estão meio que preocupados com isso e eles já estão meio que sondando as nossas páginas, aparecem lá nos nossos stories ali, dão uma verificada. A preocupação já está batendo ali, então a gente sabe que está no caminho certo. Se está preocupando essa galera, a gente sabe que está no caminho certo. Muito bom, muito bom. Então, se vocês quiserem colaborar, tá aí na descrição. Deem uma olhada, vão, visitem as páginas do filme, conheçam o trabalho do Renato e acompanhem, sigam, não parem só agora. O trabalho do artista é sempre contínuo e ele não se encerra num projeto. Então, vão, ajudem nesse e continuem acompanhando aí tanto o trabalho do Renato, tanto o trabalho da equipe que está atuando no filme, colaborem e prestigiem. As informações estão aí, para quem está no YouTube, estão aí na descrição do vídeo, para quem está nos acompanhando na rádio, é só você visitar aí as páginas do projeto. Bom, Renato, a gente está indo para os nossos minutos finais, então vamos para um assunto, já tratar de um assunto que eu acho que é muito caro para nós. Porque eu também sou artista, eu trabalho bastante com isso, então tem um tema que eu acho que é essencial de tocar, que é essa relação do governo atual com a classe artística, né? Principalmente porque a pasta de educação ela já passou, acho que nesse governo, de nazista até a Regina Duarte, assim. Sim. Então, eu queria que você me desse uma visão mais ampla sua de como é que você está vendo, como é que você está vendo essa relação do governo Bolsonaro com enfim, o mundo artístico, com esse universo, e como a partir disso você vê que essa comunidade de artistas tem se comunicado através da política. Assim, Jonathan, a parte da cultura no Brasil, ela sempre tem alguns momentos em que ela consegue respirar melhor, mas o que eu acho errado, estrategicamente, no que diz respeito à cultura, essa dependência muito grande de políticas de Estado. Eu acho que a cultura deveria buscar também uma autossustentação, né, para que não. Por que eu falo isso? Não é que o Estado não tenha que investir na cultura, não é isso. Tem que investir sim, a gente tem que cobrar isso, tem que haver investimento. Mas como isso depende de políticas e de quem está no governo, né, a gente tem que entender que em alguns momentos existem governos mais progressistas, que aí proporciona um fomento maior à cultura, mas existem momentos como esse que a gente está vivendo agora, né? De um ataque absoluto à cultura, né? De tentativa de afogar de vez a cultura. Mas isso não é novidade. O Collor acabou com a Embrafilme de uma canetada. E o cinema brasileiro ficou paralisado durante 4, 5 anos, na década de 90, porque não tinha outra forma de sobreviver, estava completamente dependente de política pública. Né? E aí entra o Collor, que de canetada acaba com a Embrafilme, e deu no que deu, né? Aquele momento de hiato do cinema brasileiro.
né? Então, acho que a gente tem que estar preparado também para isso, né? A gente tem que buscar outras fontes também, outros meios de sobrevivência, né? A cultura não pode ficar refém de políticas públicas, porque dentro do sistema capitalista, os governos, é isso aí que a gente está vendo, né? Em alguns momentos, a gente tem que entender isso de forma mais abrangente, em alguns momentos, né, que existe uma lucratividade, um oceano de lucros no capitalismo, ele pode dar uma migalha ou outra para a cultura ali e ficar colocando ela debaixo da sua asa sem problema nenhum. Mas a partir do momento que há uma crise, né, da redução da taxa de lucro, por exemplo, que é a crise principal no sistema capitalista, quem vai pagar por isso é a classe trabalhadora e, obviamente, o setor da cultura, né, ele tem que ser atacado porque, né, ele incomoda dentro disso. Né? Então ele tem que ser abafado mesmo. E é isso que eles estão fazendo. O que eu costumo dizer é isso. Eles estão fazendo isso porque isso é do que eles acreditam. Né? É nisso que eles atacam isso com um objetivo estratégico. O que falta para nós, né, artistas mais de esquerda e tal, está faltando estratégia. Né? A gente precisa traçar projetos a longo prazo também, para quando vier esse tipo de governo de cunho fascista, né, e neoliberal e etc., para que a gente não fique refém dele, para que a gente não paralise. Né? Mas aí entra nessa questão também mais ampla de a gente viver num país que é um tipo de capitalismo dependente, né? Que infelizmente, a gente, mais do que nunca agora, está retornando a ser um país exportador de commodities, né? Uma grande fazenda, né? Que é o que a gente está vivendo, um grande celeiro, que o Brasil volta a ser, né? Perdendo absolutamente a sua importância, externa, inclusive. Né? Então, a gente precisa traçar projetos, a gente precisa buscar meios e caminhos, né, que não fique dependente única e exclusivamente de fomento público. Né? Porque somente no outro tipo de sociedade, isso eu acredito piamente, é que a gente pode, de fato, ter um Estado que vai investir em coisas benéficas à população, em coisas que vão suprir as necessidades da população de fato e que estão interessadas, né, na manutenção da vida e na qualidade dessas vidas. O capitalismo é incompatível com isso. Né? Então a gente tem que estar atento para isso. Né? Sendo com o capitalismo incompatível com isso, a gente precisa ter estratégia de sobrevivência, né, para além do fomento das políticas públicas. Então, isso eu acho que é um erro na cultura brasileira, de uma forma geral, porque acaba que a cultura vira uma montanha russa. Uma hora você está lá em cima, conseguindo boas produções, conseguindo produzir, conseguindo fazer coisas de qualidade, etc., e de repente despenca, porque não tem alternativa, né, exatamente a esse tipo de fomento. Então, eu acho isso importante, entendeu? Acho que é isso que a gente tem que se mobilizar e tem que procurar estudar melhor sobre isso, se organizar melhor a respeito disso, né? Para que quando haja períodos como esse, que a gente não fique paralisado e não seja abatido tão facilmente. Como é que você vê a ascensão dos conservadores, assim, enfim, nos meios artísticos, né? Eu posso até citar, por exemplo, que o grupo Brasil Paralelo, que enfim, produz documentários, filmes, com visões revisionistas, até negacionistas da história ou da realidade política brasileira, um trabalho militante mesmo que vem a servir uma extrema-direita tacanha, que hoje está no poder, e que, enfim, tem aí um discurso muito claro de desmonte, principalmente aí da classe artística. Como é que você vê essa ascensão, esse trabalho deles? Como você enxerga isso? É isso, é porque a cultura acaba sendo também um terreno importante da guerra ideológica, né? E então, obviamente, eles vão buscar apoiar, né, e trazer para o lado deles aqueles que têm mais afinidade com a sua linha ideológica. E, infelizmente, o meio artístico, né, ele não é diferente de qualquer outro setor de trabalho. A arte também é trabalho. O artista ele tem que se ver como trabalhador. Essa questão do glamour, às vezes eu acho que tira as pessoas um pouco da realidade, sabe? O,
seja o cineasta, seja um diretor de teatro, seja um artista plástico e tal, muitas vezes essas pessoas não se veem como trabalhadores, e são trabalhadores, pertencem à classe trabalhadora, né? Então, aí eu acho que entra a questão da consciência de classe que tem que ter, né? E dentro do meio artístico, isso se torna complicado exatamente por causa dessa glamorização, né? E que existe em torno do artista, do ator, da atriz, aquela coisa do estrelismo, né? E que acaba afastando a pessoa do mundo real, né? E aí ela vira também um alvo fácil para esse tipo de cooptação, né? Porque ela quer aparecer, o que vale é a imagem dela, né? Ela quer estar ali na mídia. Bom, se para estar na mídia, né, eu preciso falar bem do Bolsonaro e apoiar o Bolsonaro, se é ele a chave do momento para se manter em evidência, então a pessoa vai e adere àquilo ali, né? Muitos aí do meio artístico, eu acho que aí falta uma formação política, né, robusta, falta uma conscientização de classe, né? A própria arte, né, de uma forma geral, ela é muito colocada, né, por exemplo, isso que eu falei aqui com você, conversei com você sobre a função do filme, né, a função da arte. Para muitas pessoas isso é uma heresia dizer que a arte tem alguma função, né? Por exemplo, eles acham que não, tem que ser arte pela arte. Então, e não são pessoas quaisquer, não. Assim, tu pega um João Moreira Salles, por exemplo, que é um cineasta, um documentarista, e nas palestras dele ele cansa de falar isso, que o cinema não tem que ter função nenhuma, no máximo é para melhorar o próprio cinema. Ou seja, é uma função meramente estética, né? E se a estética é pela estética, então não tem arte pela arte, né? Não tem isso que eu falei aqui de função de aguçar o sentido, né, o senso crítico, né, de combater o senso comum, de provocar, né, de tirar a pessoa da sua zona de conforto, né? Aquele filme que muitas vezes a gente assiste e o filme não desgruda da gente, né? O filme acaba e você fica remoendo aquilo, ruminando aquele filme dentro de você, né? E isso acaba, como aconteceu comigo, né? No filme do Gandhi, que eu fui buscar me aprofundar para compreender melhor a história e compreender melhor o nosso lugar, né? Se isso aconteceu, então eu não estou delirando. Isso acontece o tempo todo com a obra de arte. Eu acho que isso sim é uma função sim da arte, né? Agora, nessas disputas ideológicas, eles colocam, obviamente, os interesses dele. O que está por trás de uma colocação dessa do João Moreira Salles é um interesse de classe dele. Porque nessas entrevistas, nessas palestras todas que ele dá, ele nunca é colocado como banqueiro. Ele é anunciado como um cineasta, como um intelectual, mas ele é um banqueiro. Por que ele não se coloca como banqueiro? Por que ele tenta omitir isso? Né? É porque aquilo que ele vai colocar ali tem por trás defender os seus interesses como classe. Né? Um cara que está, ainda mais no setor rentista, que hoje é dominante no país, né? Ele está ali absolutamente para defender seus interesses de classe. E aí, obviamente, ele vai buscar, e de uma maneira, inclusive, né, muito erudita, porque é um cara extremamente culto, né? É alguém inteligente, que sabe se colocar bem, né? E muitos vão enveredando, como ele é um formador, né? Que ele dá curso, ele dá aula e etc. E para a área do cinema, inclusive, né? Obviamente ele vai influenciando essas pessoas, né? A pensar, por exemplo, o cinema apenas como uma questão estética, né? Quando o cinema é muito mais do que isso, né? E aí você pega obras né? Você pega eles não usam black tie, né? Eu lembrei de outra agora, uma referência para mim muito forte, né? Falei do Pichote, mas eles não usam black tie. Para mim foi impactante ver aquele filme. É um filme que quando acabou eu falei, que é isso? Que acabou de passar aqui? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar por isso, né? Agora, existe esse campo da disputa ideológica e que pessoas como ele, que obviamente tem, como por exemplo a revista Piauí, eu estou falando dele, mas a gente, né, as organizações Globo, a grande mídia de uma forma geral, vai jogar nesse campo, né? E obviamente por eles terem a hegemonia no campo comunicacional, eles têm uma influência muito grande na mentalidade, na formação
né, dessas pessoas na manutenção do senso comum ali, né? Então as pessoas ficam achando que a arte é isso, né? Você chegar, assistir um filme é como você comer um sanduíche no McDonald's. Você vai lá, se diverte um pouquinho, mata a sua vontade de ir no cinema, acabou, você sai de lá e vai fazer outra coisa, não precisa refletir sobre nada, isso aí é tudo uma bobagem, refletir sobre a vida, refletir sobre mudanças e etc, compreender a sua presença no mundo ali como classe, etc. Isso tudo para eles é bobagem, né? Então as obras são sempre feitas nesse sentido, né? É um fast food da arte. Entendi. Renato, pô, eu por mim passava mais umas 2 horas conversando contigo, cara. Aprender Muito com bom a papo. mas, mas o diretor do programa não me dá essa alternativa. Então, eu quero agradecer muito você, pela sua participação aqui, pela sua presença, por esse papo sensacional que a gente está batendo. Eu vou pedir aqui para você deixar suas redes sociais, porque quem está no YouTube pode ver na descrição do vídeo, mas quem está na rádio não vai ter essa opção, né? Então, fala aí como é que a gente faz para te achar na internet, onde estão suas redes sociais, como a gente faz para te encontrar. É, perfil meu eu tenho no Twitter, no Facebook e no Instagram, como Renato Prata Biar mesmo. Né? Tá meu nome completo lá, Renato Prata Biar nas redes sociais. E tem, como eu falei, né, para esse projeto novo aí do Incluídos, né, Incluídos o filme no Instagram e também no Facebook. E aí, chegando lá na gente nas redes sociais, é fácil saber como colaborar, né? Porque, inclusive, assim, não é só a questão da doação, é muito importante que as pessoas compartilhem também nas suas redes sociais, né? Mesmo que elas não possam ou não queiram colaborar financeiramente, é muito importante essa do boca a boca nas redes sociais, sabe? A pessoa colocar lá o link do filme, da campanha do filme no seu Facebook, no seu Instagram, no Twitter, né? Nas redes, nos grupos de WhatsApp, né? Dar aquela força na divulgação. Isso é muito importante. Isso dá um retorno muito bom, entendeu? Então é isso, assim, nas redes sociais para buscar por mim é Renato Prata Biar e pro filme, projeto novo do Incluídos é Incluídos o filme e lá acha e faz contato aí que a gente conversa, a gente qualquer dúvida que tiver, entendeu? Alguma proposta, alguma coisa, a gente troca uma ideia e vamos tentar tocar esse projeto aí que eu tô assim, com uma enorme vontade de fazer esse filme e toda a equipe também, inclusive o orçamento, que é de 15 mil, a meta que a gente colocou, comparado aos orçamentos cinematográficos aí, né, é um orçamento baixíssimo e só foi possível 15 mil, porque a maior parte das pessoas que vão trabalhar no filme, a maior parte não, todos que estão trabalhando no filme, estão abrindo mão dos seus cachês de mercado, vão receber muito abaixo, na verdade, do que deveriam receber pelo trabalho que vão fazer, mas eles também estão convictos e com muita vontade de fazer esse trabalho aí, e estão convictos da importância desse trabalho. E eu quero Bom, então, agradecer, ô Jonathan, quero agradecer pelo convite, dizer que foi uma satisfação enorme conversar com você aí, com seus ouvintes aí. Muito obrigado mesmo aí pelo convite, estou à disposição, quando quiser, tamo junto. pô, tamo junto. Então, agradeço você que nos acompanhou até agora nesse bate-papo. Até a próxima segunda-feira.